Glória a Deus. Saúde a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais esse culto, amém? Culto da família. Glória a Deus. Não vou me demorar. Palavra de Deus nessa noite. Já vem algum tempo que ele falou comigo nessa passagem. E sempre fala. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Veja o que diz a palavra de Deus. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Podeis tomar uma cena. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus faz menção à sua criação. Eu entendo que o propósito de Deus sempre foi a família. Sempre foi a família. Deus ama a família. E desde o princípio, a gente percebe que Deus queria respeitar o seu relacionamento com o homem, né? Quando nós vemos lá no capítulo 3, a gente vê a passagem onde Deus visita o homem todo final do dia. Ele estava com Adão. Todo final do dia ele passeava com ele no jardim para saber o que tinha acontecido no seu dia, saber das novidades. Adão era um homem muito atarefado. Até que um dia ele veio procurar Adão. Onde estás? Nós sabemos que Deus é onisciente. Então essa pergunta não é o local que ele está, porque sabemos que a partir do momento que ele comeu daquela fruta, ele se afastou da presença de Deus. O pecado nos afasta da presença de Deus. Quando Deus pergunta onde estás, ele quer dizer onde te levou o teu pecado. Muitas vezes nós paramos de acreditar que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele está no controle de tudo. Viramos as costas para Ele. Por isso Ele pergunta: onde você está nessa noite? A palavra de Deus diz assim que onde estiver o seu coração, ali está o seu. Nós aprendemos que nós devemos colocar Deus acima de todas as coisas. Então a palavra de hoje é para a gente refletir. Quando ele diz dominai sobre tudo, era para ser assim até hoje. Mas no momento que o homem pecou, ele abriu mão de tudo aquilo que Deus colocou na mão dele. Em Gênesis 21. Ele abriu mão do nada. Lembram de Esaú? Trocou a bênção de Deus por um prato de lentilha.
E assim é na vida de muitos. Mas esse Deus, Ele não abre mão de mim ou de você. Jamais. Por conta do que aconteceu, Deus percebeu que o homem, por si só, não conseguiria cumprir a sua jornada e alcançar a salvação. E ele não teve dúvida. Ele não poupou o seu único filho. Imaginem vocês. Um Deus zeloso. Hoje pela manhã, no nosso momento de consagração, foi falado da presença. Quando você vê a história contada em Êxodo, havia uma nuvem sobre o povo de Deus. Onde o povo parava, aonde a nuvem parava, o povo parava também. Aí certo dia Deus falou para Moisés: pega esse povo e isso. Continua. Sem a sua presença. Enquanto a nuvem estava parada, o povo ficava. Quando a nuvem se movia, o povo se movia. E logo que eu fui iniciar hoje, minha manhã, ao abrir o meu notebook, que eu preparo tudo antes, havia um versículo que eu até trouxe, compartilhei com os irmãos. E Deus faz assim comigo. Ele dá a palavra e depois ele vai construindo. É impressionante. Eu estava aqui durante as oportunidades e me reportava a esse Deus zeloso. Houve um momento na vida de Moisés que Deus falou: construa lá um tabernáculo, porque eu vou morar no meio de vocês aí. Imaginem vocês, após essa construção, fez tudo conforme Deus ordenou. Quando Moisés entrava na tenda, descia uma nuvem do céu. Fisicamente descia uma nuvem do céu e enchia aquele lugar. Com a presença de Deus. Deus estava ali presente. A Bíblia fala que ele falava face a face com Moisés. Quem já sentiu verdadeiramente a presença de Deus? Naquele seu momento de aflição, que você não vê saída, mas você sente o abraçar dele, o aconchego dele. É muito bom ter experiência com Deus. Aleluia. Somente aqueles que vivem as coisas podem levantar e falar. Muitos têm experiência e às vezes ignoram. Fala: será que é? Mas é. A palavra de Deus fala que Ele não faz acepção de pessoas. Não importa. O errar é humano, mas Ele não desampara. O pecado nos afasta de Deus, mas Deus não se afasta de nós jamais. Ele cuida de você onde quer que você vá. É Ele que cuida. Se eu não estivesse à frente do nosso irmão hoje, o que seria? Eu vivi isso. No momento de colisão eu via que eu ia bater no meio do ônibus. Eu falei: Senhor, segura. O ônibus passou e eu bati na ponta do para-choque, de moto, sem capacete. É Ele que livra ou não é? Aleluia.
Ele tem a sua vida na palma da mão. Glória a Deus, aleluia. Pode ter certeza disso. Não é na sua força. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Como o homem caiu, nós sabemos que pela lei, todo pecado requer um sacrifício de sangue. Amém? Amém. Então Deus não poupou o seu filho e permitiu que ele viesse e se entregasse na cruz, porque somente pelo sangue havia a remissão do pecado. Quando o homem pecava, chegava diante do sacerdote, oferecia aquele animal, o sangue do animal era derramado sobre a sua cabeça para a remissão dos pecados. E Jesus veio, se entregou, por amor de mim e de você. Aleluia. Ele já sabia que nós íamos desviar, nós íamos virar as costas, mas nem assim ele pensou duas vezes antes de fazer o seu, passar pelo propósito que ele concordou com o Pai lá em cima. Ele não teve dúvida. Não importa se você o ama ou não, ele continua te amando. A palavra diz que ainda que nós sejamos infiéis, ele não consegue ser infiel. Ele permanece fiel a nós. Amém? Amém. Na sua passagem no meio de nós, antes da sua partida, ele instituiu a Santa Ceia como símbolo, como memorial. O que é o memorial? A gente entende o que é o memorial, é algo que faz para você lembrar de alguma coisa, de um acontecimento. Eu fico pensando que se fosse para nós termos alguma coisa de Jesus para nos lembrar dele, será que seria uma foto? Uma imagem? Se fosse assim, será que ele não iria permitir que um artista da época o pintasse para a gente ter a sua imagem? Mas por não ter, a nossa imaginação nos leva e a gente vê a imagem de Jesus por aí, segundo a imaginação de cada um. Eu pensava hoje a respeito disso. E são quando você abre o YouTube, você tem tanta discussão a respeito do reino de Deus, é gente falando de coisa que... Aí eu estava, num certo momento, eu falei, daqui a pouco vamos discutir a cor do cabelo dos anjos. Porque todo mundo quer spoiler, todo mundo quer falar alguma coisa. Quer like, quer curtida. Cada um quer ter o que falar. Quando é muito simples a palavra de Deus. Ele é. Acreditando ou não, ele é. Aleluia. Se fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Eu não vejo ninguém aqui que tenha uma procuração de Deus para representar na terra. Tem? Vocês têm. Você foi feita a imagem da semelhança dele. Você é morada do Espírito Santo. Nós somos a carta viva. Onde quer que você vá, você representa o Rei. Aleluia. Por isso nós temos que cuidar do nosso testemunho. Porque o nosso testemunho diz quem nós somos. Será que o Deus que você serve é exatamente a sua imagem? É aquilo que você pratica? Ou será que aquilo que você pratica está desagradando Ele? E você está no engano achando que está fazendo a vontade dele? Sabedoria e discernimento vem dele. Nós precisamos dele. Sabedoria e discernimento.
fico pensando nos cultos de Santa Ceia em relação aos cultos de cura e libertação. A diferença que é. Quando a gente vê o culto de cura e libertação, às vezes está lotado. Mas culto de Santa Ceia, como já foi falado, é um culto especial na presença de Deus. É o culto mais importante para o cristão. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus tem esse poder. Ela nos confronta, ela nos conforta, nos dá força, esperança, e nos dá a certeza de que vale a pena passar por tudo que nós passamos aqui para alcançar o nosso objetivo. Tudo isso é pela fé. Porque nós nunca vimos Jesus. Mas o que é fé? A certeza que nós temos de que Ele existe, que Ele é. A gente não vê, mas tem certeza que Ele é. Glória a Deus. E esse culto de Santa Ceia, ele requer de nós alguns atributos. Porque nós sabemos que não podemos tomar indignamente. Então ele requer um autoexame. Nós, na correria do dia a dia, nós esquecemos de fazer isso. Ele requer conserto, reconciliação, ele requer perdão. E além de tudo, participar da Santa Ceia é uma declaração de que nós estamos ligados com Ele, que nós temos parte com Ele. Porque a palavra de Deus nos ensina. Jesus diz assim lá em João 6,53, que aquele que não comer da sua carne não tem parte com Ele. A carne aqui é alusão ao pão, que representa a sua carne. Glória a Deus. Eu tenho certeza que se tivesse um registro de uma imagem de Jesus, como seria a nossa trajetória? Deus já sabia da idolatria. A idolatria é combatida desde o princípio de tudo. A idolatria é uma razão porque muitos se perdem. Porque não é só a imagem. Tudo aquilo que você colocar à frente de Deus é idolatria. Deus disse assim sobre o pecado de idolatria: que o pecado de idolatria é como o pecado de ver e saber. Por que muitos se perdem? Porque a palavra diz que os feiticeiros não entrarão no reino dos céus. Então cuidado. Às vezes nós colocamos nosso trabalho, nosso hobby,
nosso lazer. Às vezes a nossa família, na frente de Deus. A palavra diz que aquele que não deixa pai, mãe, filhos, não é digno de ser meu discípulo. Tem pessoas que acham que os fins justificam os meios. E não é verdade. Nós sabemos que o texto fora de contexto é pretexto para pecar. Quero que você tenha na sua mente que o culto de Santa Ceia, ela simboliza uma nova aliança através do sangue de Jesus Cristo. Através de Jesus, passamos da morte para a vida. Que morte? Pecado. Pecado original de Adão. A partir da queda de Adão, nós fomos todos concebidos em pecado. E o salário do pecado é a morte. Somente através do sangue de Jesus, derramado na cruz, alcançamos a remissão dos pecados. Mateus 6:28 diz assim: esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém? Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Através do sangue de Jesus, passamos da morte para a vida. Amém? Amém. Veja o que diz João 5:24. Em verdade vos asseguro: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, é muito especial participar da Santa Ceia. Nós sempre ensinamos que participar da Santa Ceia requer que você seja batizado. E que esteja em comunhão com a igreja. Porque através do batismo nós somos ensinados o que representa a Santa Ceia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus. Sim ou não? E que o Senhor perdoa todos os pecados, menos blasfêmia contra o Espírito Santo. Todo mundo sabe disso. Nós sabemos que
Quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, Ele apaga, Ele esquece. Amém? Amém. Isaías 43, 25 diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados eu não me lembro mais. Aleluia. Glória a Deus. Amém? O acusador vai sempre te apontar, mas ele vai sempre te chamar pelo teu nome. Aleluia. Amém? Falamos que o único pecado que Deus perdoa, não perdoa, é o blasfêmia contra o Espírito Santo, sim? Mas o que nós oramos em todos os cultos, vocês lembram? É isso mesmo? Isso, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos. Veja o que diz a palavra em Mateus 6, 14, 15. Porque se perdoados aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, nós perdoamos a quem nos tem ofendido, o Senhor também vai nos perdoar. Agora veja o que diz, versículo 15: se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não os perdoará. Entende por quê? A importância do perdão? Às vezes o perdão não é contra um irmão. Nós mesmos não perdoamos, não nos aceitamos. Nós precisamos aprender a liberar perdão. É fácil perdoar alguém que te machuca? Claro que não. A marca fica. Mas essa marca não pode te reportar aquele momento, aquela angústia, aquela fúria. Porque quando você é machucado, você quer machucar também. Eu acredito que o perdão é um princípio de vida, princípio de cura, princípio de libertação. Eu já passei por isso. A pior coisa que tem é você ir diante de alguém, porque a palavra diz que se alguém tiver alguma coisa contra você, é você que tem que ir lá e se consertar. Glória a Deus. Aleluia. Se alguém tiver, não é alguém contra você, é se alguém tiver, não é você contra alguém, é alguém tiver contra você. Você tem que se levantar e ir lá e consertar. Aí você acha que está cheio de razão. Difícil, não é? Oh, me perdoa, eu passei dos limites, eu não deveria falar daquele jeito. Por dentro você está. Mas tem que ser sincero. Eu ouvi uma palavra uma vez chamada metanoia. Sabe o que significa metanoia? Oi? Transformação. Transformação. Tem que provocar uma transformação dentro de você. Quando você realmente liberar o perdão, tem que jogar no mar do esquecimento. Tá? Quando você perdoa, quem é liberado é você. Porque o rancor te prende.
Não deixa você caminhar, você vai estar sempre voltando naquela situação. Então você precisa liberar a pessoa para que você possa continuar a sua vida. Se você não fizer isso, vai se tornar assim uma raiz de amargura dentro de você. E a única maneira de você resolver isso é dando o troco. Não é? Quando alguém te machuca, você não quer dar o troco? Somos humanos. Não podemos ser hipócritas. Nós queremos dar o troco. Nós fomos ensinados que nós devemos amar os nossos inimigos. Mas a primeira coisa que vem é dar o troco. É se vingar. Olha aqui, ó. Eu peguei lá o que significa a falta de perdão. É uma cadeia que te impede de prosseguir. Dependendo da situação, poderá te levar à perdição, pois tornará uma raiz de amargura no seu coração, de uma maneira que a única forma de você resolver é através da vingança. E sabe o que significa vingança? Trata-se de um sentimento de desejo de retaliação, de fazer justiça com as próprias mãos, quando alguém se sente prejudicado ou injustiçado por outra pessoa. A vingança pode se manifestar de diversas formas, desde ações físicas até estratégias. Você fica bolando como que eu vou atingir ela, como que eu vou dar o troco. Veja o que diz a palavra de Deus. Mateus 7, versículo 2. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Nós queremos ser perdoados, mas é difícil liberar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava pensando que por essa razão muitas pessoas vão acumulando sentimentos, vão acumulando coisas que nunca usam, também não dão para ninguém. Aí eu estava de ver uma imagem de um guarda-roupa abarrotado, as portas nem se fecham, uma sapateira que aquela bagunça, e a pessoa sempre vai dizer que não tem. No momento que você tenha que se vestir para uma ocasião, eu não tenho roupa, eu não tenho calçado. É uma negativa daquilo que você tem e se torna automático. Quem já não foi parado no trânsito, no farol, uma moedinha? Você tem, mas você disse que não tem. O que é isso? É mentira. Mentira é pecado. É isso mesmo. Mas é tão sutil que a gente vai levando. Louvado seja o nome do Senhor. Também que a palavra fala, né? Sabe o que é isso? É egoísmo. Primeiro eu. Tenho certeza que diante de uma situação que você tem que escolher entre você e outra pessoa, você vai escolher você. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Natural. Sobrevivência, não é?
seja o nome do Senhor. Por isso, a palavra diz que nós devemos vigiar e orar o tempo todo. Para não cair nessas ciladas aí. Porque parece que não é nada, né? Mas aí eu pergunto: tem pecadinho? Tem pecadão? Tudo é? Pecado. Amém? Amém. Eu sei que todas essas coisas a gente tem consciência, a gente sabe, né? Mas a razão da gente falar e falar e falar é para que ninguém se perca. Para que você seja sempre chamado para relembrar quem era você e o que ele fez na sua vida. Amém? A Santa Ceia deveria ser cometida de manhã. Deveria ser um momento de realmente celebração entre nós. Eu lembro quando a igreja era lá em cima ainda. Quantos sábados nós nos sentávamos ali, pé no chão às vezes, e ali a gente fazia aquela comidinha gostosa. Todos sentavam ali, participavam junto com alegria. Muitas vezes. Muitas vezes. Às vezes era coisa simples. Mas só aquela oportunidade, aquela situação dizia tudo, era muito bom. Havia comunhão. Comunhão. E a Santa Ceia era para ser assim. Sabe o que é comunhão? É alguma coisa que une todos, comum a todos, né? Amém? Se eu estiver errado, me perdoe. Então a Santa Ceia nós temos que celebrar. Celebrar quem? Fazer isso em mas a Santa Ceia não é só isso. Os remédios também é o sacrifício de Jesus e tudo o que representa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou pulando algumas coisas para ganhar tempo. Voltando à questão da cura e libertação, muitas vezes nós queremos ser curados e ser libertos, mas nós não temos a capacidade de liberar a perna. Muitos querem a cura, a libertação, mas não querem ter vida com aquele que cura e liberta. Aí tem aquela palavra que diz, né? Muitos são chamados, porque muitos estão entregues às suas próprias paixões, fazendo aquilo que é da sua vontade. Ouvi uma frase de um rapaz que ele diz assim que aquilo que não nos desafia não nos transforma. Tem dois lados. Realmente, se você continuar fazendo as mesmas coisas, sua vida não vai mudar. Mas se você se posicionar em fazer coisas diferentes, você vai ser transformado. Então, o que nos desafia? Normalmente são coisas que fogem do padrão normal.
A vida certinha, beleza. Mas as coisas que não são tão certinhas, a adrenalina vem ou não vem? Bem, nós, quando estávamos no mundo, fizemos coisa errada. Namoria no escuro. Quem aqui anda de moto? Quem aqui anda de moto? Tem um motoqueiro lá no fundo. Acelerar, pega uma pista. Você quer acelerar. Quanto mais você acelera, mais você quer acelerar. 2 rodas. De carro, então. Quem já não bateu lá 200 e quase? Será que anda mesmo? Ô, Bevan. Será que anda mesmo? Dá ou não dá, querido, frenesi? Mas olha a que ponto a gente coloca a nossa vida em jogo. Eu já bati, eu já capotei, eu estou falando de mim, eu sei o que é. Então a gente não pode se perder nessas coisas. Chegou um tempo que eu entendi que era melhor sair, chegar e voltar. Sempre que eu saía, eu queria chegar de voltar. Já teve vez que eu fui, bati e fiquei por lá. Minha mulher nem sabia o que tinha acontecido. Passei a noite no hospital, sendo costurado. Mas olha, estou aqui. Glória a Deus. Ele guarda ou não guarda? Aleluia. Seu Deus, se você serve. Glória a Deus. Sabe o que a palavra fala dessas pessoas? Olha lá, Romanos 1. Romanos 1, 31. Glória a Deus. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Isso aqui é só o último versículo. Se você ler Romanos 1, você vai ver o que ele diz. Recomendo a você ler. Então isso é mais uma prova do nosso egoísmo. Nós queremos satisfação própria. Nós precisamos aprender a negar essa nossa natureza para poder seguir Jesus. Tenho certeza que muitos aqui foram transformados. Mas tem pessoas que às vezes vêm na igreja e não vê a hora de acabar o culto. Não vê a hora de ir embora. Eu sei porque eu já fui assim também. Ficava de olho no ponteiro ali. Vai acabar ou não vai? Ou agora? Você sabe tudo o que vai acontecer no culto. Sabe tudo. Agora é isso, agora é aquilo, opa. Demorando muito. Fala, beijinho na folha, o cara quer beijar o jardim todo. Fica lá, é o que você falou. Que hora que vem o Pai Nosso? Porque vem o Pai Nosso já é o final do culto. Oh, Deus. Oi? Choveu ali um temporal abaixo da porta. Meu Deus do céu, não vai acabar antes que chova, meu Deus do céu. Ele está no controle. Pensa que eu não pensei, eu deixei meu carro lá no final. Aí, meu Deus, se tiver chover. Aí eu sentei aqui e ele falou assim, ó, põe o paletó na cabeça. Põe o paletó na cabeça. Foi o que veio para mim. Se tiver chovendo na hora que eu for sair. Põe o paletó na cabeça. Amém? Amém.
Se Deus é bom ou não é? Nós precisamos viver verdadeiramente tudo aquilo que Deus tem para nós. Foi falado aqui: conhecereis a verdade, E a verdade vos libertará. eita Deus, Aleluia. que o Senhor te abençoe, Glória a Deus. te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto, Aleluia. te dê a paz. Amém? Amém. Que Deus guarde na volta às suas casas. Vamos participar da Santa Ceia, mas eu estou aqui me despedindo de vocês. Glória a Deus. Que Deus guarde. Foi muito bom. Estou muito feliz nesse dia. Tem um visitante aqui, tem um conterrâneo meu da Terra do Bom. É isso? Cidade do Bom. É isso mesmo, né? Belém é a cidade do Bom. Gabriel. Muito bem-vindo, Gabriel. Casa do Bom. Terra boa, não é, Gabriel? Deus é bom ou não é? Tem coisa que só tem lá, gente. Cupuaçu, Murici, Açaí, Tucunaré, já ouviram falar? É de lá. Coisa boa. Sabe o que tem lá e vocês não sabem? Bacaba. Conhece, Gabriel? Bacaba. É primo do açaí. É primo do açaí. Mas é muito bom. Sabia que as mães que não têm leite lá dão açaí para os filhos? E eu fui no açaí. E lá a gente toma açaí, sabe com o quê? Açaí com farinha. Açaí com farinha e peixe assado. Carne assada. Glória a Deus. Muito bem-vindo. Deus te abençoe e te guarde. Só desejo. Veio pra cá faz 5 meses. Quem? Desejo. Desejo? Ele que se vira, ó. Sai lá meia-noite atrás, vai sair pra ela. Casou? Abraça. Agradeço a oportunidade e as palmas.